tema dessa manhã é o legado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então quero conversar um pouquinho com você a respeito de como nós chegamos até aqui hoje e para onde nós estamos indo. Para isso, quero te convidar a fazer um breve panorama histórico. Na última aula da semana passada, o pastor Paul nos trouxe o assunto, nos falou um pouquinho a respeito de como a Igreja Presbiteriana chegou ao Brasil e como ela teve os seus primeiros passos. E isso se deu através de homens como o reverendo Ashbel Green Simonton e também como o nosso querido José Manuel da Conceição. Nessa manhã, eu quero também falar um pouquinho a respeito de como isso aconteceu, mas quero destacar alguns pontos que julgo serem bastante importantes para que nós possamos entender a nossa história. Primeira coisa que eu preparei aqui para vocês é presbiteriano. Qual que é a ideia desse termo? Por que nós nos chamamos presbiterianos? Muitas pessoas têm dificuldade de repetir essa palavra, na verdade. Eu confesso que quando eu cheguei na igreja presbiteriana nos primeiros dias, eu também tinha dificuldade, porque não é uma palavra que é comumente dita pelas pessoas no nosso contexto. Mas presbiteriano significa que a nossa igreja ela é regida por anciãos. Presbiteriano é o sinônimo de ancião. Ancião, esses presbíteros são aqueles que regem a nossa igreja. Então a nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana porque nossa igreja é regida por presbíteros. Os presbíteros que regem a nossa igreja nós podemos chamar do nosso grupo de conselho. O nosso conselho é composto por presbíteros. Esses presbíteros são os presbíteros que são eleitos pela nossa comunidade, pela nossa igreja, e também é constituída pelos pastores. Os pastores são também escolhidos pelo conselho. Então perceba que todo esse processo de escolha daqueles que irão regir a nossa igreja se dá a partir do interesse das pessoas da nossa igreja. Então uma igreja bastante democrática e representativa. Quando nós entendemos também que nós pertencemos à igreja presbiteriana, um nome sempre salta aos nossos olhos, que é o nome de João Calvino. João Calvino, de fato, foi um dos homens muito importantes da nossa história. Por quê? Ele estabeleceu pilares, colunas, que são usadas por nós até os nossos dias. João Calvino ele teve uma influência enorme para a igreja reformada, não somente para a igreja presbiteriana. João Calvino, ele traz o evangelho para todos os âmbitos da nossa existência. Lembre-se que antes da reforma, o mundo era dividido em aquilo que era sacro, aquilo que era sagrado e aquilo que era secular, aquilo que era profano. E as duas coisas, elas não se misturavam. Aqueles que eram sagrados, aqueles que faziam parte desse grupo sacro, estava sempre ligado à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essas pessoas da Igreja Católica Apostólica Romana, durante muito tempo exerceram essa influência de dividir o mundo em dois. Mas, quando nós entendemos que nós não podemos dividir a nossa vida em aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, nós entendemos que o Evangelho é para todos os âmbitos da nossa existência. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos seres integrais. Nós não podemos dissociar aqueles que nós somos na nossa casa com aqueles que nós somos na nossa igreja, com aqueles que nós somos no nosso trabalho. Nós somos seres integrais. E é exatamente esse o papel de João Calvino na cidade de Genebra. Calvino ele foi refugiado para a França, nessa cidade chamada na Suíça. Ele é francês, ele foi refugiado na Suíça. E em Genebra, ele exerceu grande influência nesse aspecto, mostrando que o evangelho ele não tem um comprometimento simplesmente com as atividades que são sagradas, mas o evangelho ele tem sua responsabilidade social. O evangelho é aquele que transforma o ser humano em sua integralidade. O evangelho é aquele que transforma a política do nosso mundo. Ou seja, o evangelho é para toda a nossa existência. Todo mundo necessita do evangelho. E todo mundo pode ser transformado
pelo Evangelho. Isso era tão real na vida de João Calvino que quando ele então começou a exercer essa influência em Genebra, ele foi um daqueles que deram o start naquilo que nós usamos e gozamos ainda nos nossos dias, que é a coleta de lixo. Calvino foi aquele que deu esse start, que o mundo precisava ser resguardado, que existe um mandato cultural sobre o nosso mundo e que nós precisamos zelar pelo nosso mundo. Por isso nós precisamos coletar o lixo. Nós precisamos que a nossa cidade seja uma cidade que aponte para a glória de Deus. Então, todos os âmbitos da nossa existência devem ser transformados pelo Evangelho. Calvino levou isso tão à risca que um homem que nós ouvimos na última aula, chamado John Knox, um escocês, ele, se referindo a Genebra, ele disse o seguinte, que Genebra é a mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a terra desde os dias dos apóstolos. Olha que testemunho legal. Era assim que Genebra era vista pelos reformadores. Calvino também sempre teve um empenho muito grande em levar a educação às pessoas. Por quê? Porque, como nós também já ouvimos nas outras aulas, com a reforma, Martinho Lutero e com a influência da imprensa de Gutenberg, que fazia com que os escritos fossem levados aos mais diferentes locais, Calvino também tinha esse interesse. Por quê? Porque nós precisamos ler, nós precisamos ser educados, porque só assim teremos acesso à palavra de Deus. Então, o fim principal da educação, o fim principal de nós aprendermos a ler e a escrever, o fim principal de todas as escolas criadas em Genebra, era que todas as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus e deixassem de ser reféns daquilo que os sacerdotes, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, e também daqui a pouquinho vocês vão perceber também que da Igreja Anglicana, tinham sobre as pessoas. Ou seja, a interpretação das Escrituras era a partir da interpretação da Igreja. Mas um dos conceitos mais fortes trazidos por João Calvino é que nós temos o livre exame das Escrituras. Todos nós temos o direito e o dever de conhecer as Escrituras, porque assim nós conhecemos o nosso Deus. Quando nós tiramos isso das pessoas, as pessoas se tornam reféns da igreja. E Calvino está dizendo que não, que essa liberdade deve alcançar todas as pessoas. O evangelho é para todos. Por isso, esse desejo de Calvino de colocar ao lado de cada igreja uma escola, porque o fim principal das escolas era que as pessoas pudessem então ter acesso e conhecer ainda mais a palavra do nosso Senhor. João Calvino foi tão influente naquele contexto, queridos, e um homem tão usado por Deus, que a sua principal obra, conhecida como As Institutas da Religião Cristã, composta de 4 volumes, As Institutas da Religião Cristã foram escritas por Calvino quando ele tinha 23 anos de idade. Um jovem que produziu grande conteúdo que nos abençoa até os dias de hoje. Calvino escreveu inúmeros comentários, ele comentou praticamente todo o Novo Testamento, com exceções das epístolas de 1ª e 2ª João e 1 Pedro, salvo esteja enganado. Mas ele passou toda a sua vida produzindo conteúdo, produzindo materiais para que a igreja fosse abastecida com alimento sólido. Então veja a relevância de João Calvino para a igreja dos nossos dias ainda hoje. Depois nós vemos a Assembleia de Westminster. Isso se dá aproximadamente 100 anos, 80 anos depois de João Calvino. O que é a Assembleia de Westminster? Para que você entenda o porquê eu estou falando isso. João Calvino é aquele que desenvolve então essas colunas para a nossa fé. Nós presbiterianos somos calvinistas. Outro movimento histórico de extrema relevância para a Igreja Presbiteriana do Brasil
aconteceu na Assembleia de Westminster. O resultado da Assembleia de Westminster foram 4 documentos. 3 deles são bastante comuns a nós, são os nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Westminster. Esses 3 livros, mais o Diretório do Culto Público, foram produzidos a partir da Assembleia de Westminster. Mas só para te explicar, para te situar, para que você possa entender historicamente o que foi a Assembleia de Westminster, separei um pouquinho aqui da história dessa Assembleia para te contar. Em 1625 até 1649, a Inglaterra foi conduzida por um homem chamado Carlos I. Carlos I, um dos reis da Inglaterra, conhecido por ser um rei que participou do declínio do Império Inglês, quando o Império Inglês começou a possuir inúmeras dívidas, e assim acabou perdendo muito do seu poder. Com isso, foi criado o parlamento. O parlamento era formado por homens que tinham o poder, principalmente financeiro e social, sobre aquela cultura. Então o rei convoca esse parlamento, e esse parlamento ajudaria a regir a Inglaterra. Esse parlamento, nesse contexto aqui de 1625 aproximadamente, ele era composto principalmente por puritanos. Os puritanos eram um movimento de cristãos que tinham como principal foco da sua vida a pureza. Por isso o termo puritano. Naquele contexto, eles eram chamados de puritanos como pessoas que estavam sendo zombadas pelas outras pessoas. Aqueles são puritanos. Mas eles eram homens de Deus, homens usados pelo Senhor, principalmente nesse movimento histórico. Eram homens que tinham a sua piedade e a sua santidade como principal razão das suas atividades fora da sua casa, como na sua casa, homens de oração. Eu sou um daqueles que é apaixonados pelo movimento puritano. Nesse contexto, então, Carlos I ele convoca esse parlamento. Mas esse parlamento, quando foi formado, a maioria desse parlamento era de puritanos. Mas Carlos I, ele queria aqui nesse momento fazer com que o anglicanismo fosse imposto a toda a Inglaterra. Mas, do outro lado, nós temos os puritanos reformados, e eles não concordavam com isso. Carlos I, muito irritado com isso, então ele resolve dissolver aquele parlamento e convoca um novo parlamento. Quando ele convoca esse novo parlamento, adivinha o que acontece? Novamente, os puritanos são aqueles que tomam conta desse parlamento. Mais uma vez, Carlos I, nem um pouco satisfeito então com essa representatividade popular, ele resolve dissolver. Mas agora os puritanos não aceitam esse movimento mais uma vez. E ali então começa uma guerra civil. Mesmo aqueles homens tendo sido eleitos pela maioria, Carlos I não concordava com isso. E aqui então começa uma guerra civil e uma perseguição aos calvinistas, uma perseguição aos puritanos. E queridos, por 75 anos, esses homens foram perseguidos por Carlos I e pelo Império Inglês. Mas isso acabou com o tempo perdendo força e o movimento puritano ganhando cada vez mais força naquele contexto. E assim, o parlamento ele convoca a Assembleia de Westminster. E o que é essa Assembleia de Westminster? Ela era composta por 121 dos mais capazes pastores da Inglaterra, 20 membros da Casa dos Comuns e 10 membros da Casa dos Lordes. Ao todo, 121 teólogos, dos mais capazes, dos mais intelectuais daquele contexto inglês. Todos aqueles, a maioria deles, todos é um exagero, mas a maioria, quando eu digo maioria, 95% deles eram calvinistas. Desses, a maioria acreditava que a melhor maneira de governo para a igreja é a maneira presbiteriana, ou seja, regida por presbíteros. A minoria deles, aí eu te digo, uns 5%,
3%, podemos dizer assim, acreditava que a melhor maneira para que a igreja fosse regida era episcopal. E outros ainda acreditavam em outras formas de governo. Mas perceba que ampla maioria sempre reconheceu que a melhor maneira para que uma igreja fosse dirigida era a partir de presbíteros. Essa assembleia, ela teve o seu primeiro encontro em 1º de julho de 1643 e teve aproximadamente 1000 reuniões do plenário e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. Todas essas reuniões aconteceram durante 5 anos. Então perceba como isso foi elaborado de uma maneira muito trabalhosa, de uma maneira muito concisa, de tal forma que esses documentos que foram gerados nessa assembleia são aqueles que fundamentam a nossa fé. Precisamos deixar bem claro aqui que os nossos símbolos de fé, eles não são equiparados à Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Os símbolos de fé, eles servem para nos ajudar a entender as Escrituras e a entender a fé reformada, a partir então do seu valor histórico. Mas jamais podemos colocar a Bíblia e do seu lado qualquer outro livro. Isso é uma heresia. Por isso, nós precisamos entender que a Assembleia de Westminster teve um papel preponderante para a fé reformada. Avançando, queridos, nós precisamos falar sobre as tentativas, então, de o evangelho reformado entrar no Brasil. Então perceba, já falamos sobre por que nós nos chamamos presbiterianos, já falamos sobre o impacto de João Calvino em Genebra e em todo o mundo, já falamos sobre a Assembleia de Westminster, reunião essa que gerou os nossos símbolos de fé, e agora vamos trazer a nossa realidade, o Brasil. No Brasil, nós tivemos pelo menos duas tentativas iniciais de que a fé reformada adentrasse a nossa nação. A primeira delas aconteceu logo no início do descobrimento do Brasil, em 1555, quando na Baía de Guanabara chegou uma expedição francesa comandada pelo vice-almirante conhecido por Villegnon. Villegnon é conhecido por formar a França Antártica. Essa França Antártica era aqui no Brasil. E esse empreendimento teve o apoio do almirante huguenote Gaspar de Coligny. O que é importante a gente entender aqui? Que esses homens são já frutos do movimento da Igreja Reformada, são enviados por João Calvino ao Brasil. Mas esses homens, esses dois que eu falei aqui, principalmente Coligny, foi morto no massacre de São Bartolomeu. Villegnon também foi morto perseguido pelos católicos. Em 10 de março de 57, 2 anos depois que Villegnon entrou ao Brasil, surgiu um conflito sobre os sacramentos, porque para os reformados existem 2 sacramentos. Para a Igreja Católica existem, se eu não me engano, 7. Então, a partir dessa discordância, essa perseguição aconteceu sobre Villegnon e sobre aqueles primeiros reformados que estavam no Brasil. E aí eles foram expulsos, alguns inclusive foram mortos. Nós podemos dizer que a França Antártica, então, é considerada como a primeira tentativa da Igreja Reformada adentrar os domínios do Brasil. A segunda tentativa aconteceu praticamente 70 anos depois, em 1621, quando holandeses eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais. E qual que era o objetivo deles? Colonizar os territórios da Espanha nas Américas. Então eles, quando chegam até o Brasil, eles se acomodam no nosso Nordeste. Eles tinham o interesse também de explorar essa região açucareira do nosso país. Em 1624, 3 anos depois, os holandeses tomaram Salvador e a tornaram então a capital do Brasil, mas também foram expulsos no ano seguinte, 1625. E em 1630,
1530, eles tomaram Recife e Olinda e depois boa parte do Nordeste. Então eles saem de Salvador e eles ficam ali em Recife e Olinda. Um dos nomes que tem o impacto desse grupo de holandeses que estabeleceu no nosso Nordeste é o nome Vanderlei. Vanderlei vem desse momento, quando os holandeses colonizaram então o nosso Nordeste, tiveram filhos com as pessoas do nosso país e dali surgiram os nossos Vanderleis. Só uma curiosidade aí, para que os irmãos possam entender um pouquinho da nossa história. Em 1654, ou seja, 30 anos depois que os holandeses chegaram até o Brasil, acontece que eles são expulsos definitivamente do Brasil. Então lembre-se, eles estavam em Salvador, foram levados para Olinda e dali eles são então expulsos do nosso país. Junto com eles estavam alguns judeus. Esses holandeses, ao serem expulsos, eles vão até o Caribe e os judeus são levados a Nova Amsterdã. E olha que interessante, esses judeus que são expulsos do Brasil, eles ajudam a criar uma cidade bem pouco conhecida do nosso Ocidente, uma cidade chamada de Nova York. Já ouviu falar dessa cidade? Então, esses judeus que saíram de Olinda foram os judeus que deram o início, que ajudaram a criar então essa cidade conhecida como Nova York, uma das principais cidades do nosso mundo. Mas assim nós percebemos que essas duas tentativas foram frustradas. Somente a implantação Pode passar o slide para mim ali, por favor? Somente a implantação da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se dá, então, a partir daquilo que o pastor Paul trouxe para nós na última aula, quando a realeza portuguesa vem para o Brasil e, junto com a realeza, eles assinam alguns documentos, e esses documentos foram preponderantes para que a fé reformada pudesse vir ao Brasil livre de perseguição. É preciso a gente entender também que nesse início a fé reformada não era bem-vinda. Nós estávamos ali numa brecha da lei que permitia que nações reformadas pudessem vir ao Brasil. E quando essas nações reformadas podem vir ao Brasil, elas trazem junto com elas a Igreja Reformada. Mas existiam algumas condições para a Igreja Reformada se estabelecer no Brasil. Uma delas é que as igrejas reformadas não tivessem a aparência de igreja reformada. Por isso, os nossos templos evangélicos reformados desse início do movimento reformado no Brasil parecem, como nós chamamos, de caixas de sapato. São igrejas sem uma arquitetura, sem uma engenharia complexa. Porque quando nós vamos ver a arquitetura da igreja reformada nos países europeus, nós percebemos como elas eram lindas. Mas quando nós vemos ela no Brasil, elas são prédios simples. Esses prédios, eles não poderiam ter sinos. Esses prédios não poderiam ter nenhum símbolo que remetesse àquele prédio que ali era uma igreja, senão a cruz. Por isso as igrejas evangélicas, então, elas não gozam de prédios lindos, prédios maravilhosos, como nós percebemos lindos prédios católicos no nosso país. Isso se deu a partir de uma perseguição política. Mas nós percebemos que isso não parou o fervor e a fé da Igreja Reformada, e quando eles vêm para o Brasil, então, eles implantam esse sistema reformado à nossa igreja. Nós ouvimos na última aula como isso aconteceu. Até te desafio a assistir novamente a última aula exposta pelo nosso querido pastor Paul, quando Ashbel Green Simonton chega ao nosso país e ali ordena também o nosso primeiro pastor José Manuel da Conceição. A IPB, então, ela é implementada no nosso país em 1859, quando Ashbel Green Simonton chega no Brasil. Em abril de 60, Simonton dirigiu o primeiro culto e em 62 recebeu os primeiros membros, sendo fundada assim então a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Simonton então foi aquele que deu o primeiro start, o primeiro pontapé. Em 69, queridos, começam a chegar os primeiros missionários
da igreja que enviou Simonton. Eles eram George Morton e Edward Lane. Lá em Campinas existem inúmeras ruas que levam esse nome, Edward Lane. Na verdade, só o sobrenome Lane, porque toda a sua família teve um grande papel naquela cidade. Papel tão importante esse que Edward Lane foi aquele que cedeu para a igreja presbiteriana o terreno onde foi fundado o primeiro seminário presbiteriano, que é o Seminário Presbiteriano do Sul, que foi fundado em 1888. Nesse seminário que eu fui formado. Esse seminário ele carrega nos seus muros uma riqueza histórica enorme. Carrega nos seus muros o início da nossa história no nosso país. Mas foi de 1932 a 1959 que a Igreja Presbiteriana do Brasil teve o seu principal avanço. Nesse momento, então, a Igreja Presbiteriana ela se consolida no nosso país. E como isso aconteceu? Criando entidades voltadas para o trabalho feminino, a SAF, a mocidade, a UMP, as missões nacionais e estrangeiras, de literatura e ação social. Então, de 1932 até 1959, é aqui que temos a organização dessa Igreja Presbiteriana do Brasil. Até aqui é o panorama histórico. Dividi a nossa aula aqui em duas, e a primeira eu falei, queria trazer esse panorama histórico, e a segunda parte, quero falar a respeito do legado da IPB em si. O que a IPB deixa para nós? O que nós herdamos como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil? Em primeiro lugar, a doutrina. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que tem a sua doutrina como a sua maior riqueza. Nós entendemos que nós carregamos uma doutrina que é fruto de inúmeros homens usados por Deus, que nos capacitaram a partir de material produzido, como bem também das suas histórias e do seu testemunho, a conhecer muito mais o nosso Senhor. Queridos, nós presbiterianos, calvinistas, nós não valorizamos a teologia simplesmente por valorizá-la. Nós valorizamos a teologia porque nós entendemos que a teologia faz com que nós possamos conhecer mais a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos a importância de termos uma doutrina sólida, uma doutrina consolidada, uma doutrina que é fundamentada na própria palavra do nosso Senhor. Esses documentos que foram produzidos, que foram frutos da Assembleia de Westminster, lembrando mais uma vez, eles não têm a autoridade da palavra de Deus. Eles não estão em pé de igualdade, mas têm uma influência enorme para que nós possamos ter a melhor interpretação das Sagradas Escrituras. A fé reformada, ela abraça 3 categorias de doutrinas, daqui em ordem de prioridade. A primeira delas é nós entendermos a Trindade, por exemplo, o caráter divino e humano de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua morte expiatória, a sua segunda vinda. A segunda categoria é aquela que nós entendemos a respeito que a palavra de Deus é como a nossa única regra de fé e prática, a suficiência da obra redentora de Cristo, a salvação exclusivamente pela graça mediante a fé, o sacerdócio universal dos crentes, os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. E a terceira é a ênfase na absoluta soberania de Deus, a consequente crença na eleição ou predestinação, o batismo por aspersão e o batismo infantil, e a forma do governo presbiterial. É assim que nós fazemos a distinção daquilo que nós julgamos como heresia do que daquilo que nós julgamos como erro teológico. Qualquer igreja que se coloque contrária, por exemplo, à Trindade, ela não pode ser chamada igreja. Ela é uma seita ou ela é uma heresia. Alguma igreja que coloque em pé de igualdade outros escritos juntos com a palavra de Deus, e aqui eu cito exemplos, como a igreja dos Mormons, como a igreja adventista, também são conhecidas por nós reformados como seitas, porque a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. E assim nós também temos discussões, como por exemplo,
com os nossos irmãos batistas, por exemplo, que não acreditam no batismo infantil ou no batismo por aspersão. Aqui nós consideramos como interpretação teológica, mas isso não faz com que nós não sejamos irmãos. A doutrina também reformada, doutrina presbiteriana, ela é muito importante também, porque ela coloca um valor à educação que nós precisamos entender, em primeiro lugar, aos membros das igrejas presbiterianas e também aos pastores. Então, a igreja que mais precisa investir no ensino a os membros da igreja é a igreja presbiteriana. Por quê? Nós acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. Não são somente os pastores que são chamados a estudarem a Bíblia e a entender a palavra de Deus. O pastor, a função dele é levar o estudo para que as pessoas possam se alimentar desse estudo e então exercer o seu ofício também neste mundo. Certa vez, numa igreja que eu participava, eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: um jovem chegou para ele cheio de dúvidas e questionamentos sobre a fé. E aquele pastor, ele perguntou assim: pastor, mas por que o senhor nunca tinha me dito isso antes? E aí aquele pastor olhou para aquele jovem e disse o seguinte: se eu te falar todas as coisas que eu sei, eu perco o meu emprego. Queridos, o papel do pastor não é esse. O maior sonho do pastor é fazer com que todas as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, possam entender tudo do evangelho. Entender tudo aquilo que o pastor passou tantos anos estudando, para que assim toda a igreja cresça junto, não se alimentando somente com leitinho, mas com alimento sólido que nutre a nossa alma. Isso se aplica também aos pastores. Os pastores presbiterianos, entre aqueles da nossa cultura evangélica no Brasil, são conhecidos como aqueles que mais se dedicam ao estudo da palavra, como aqueles que melhor pregam o evangelho. É muito interessante nós observarmos que inúmeras pessoas têm como referência da igreja presbiteriana a palavra, a pregação. Isso se dá porque a nossa doutrina nos ensina a amar a educação. Para que você se torne um pastor presbiteriano hoje, deixa eu te explicar rapidamente como é que funciona o processo. Você precisa ter no mínimo 3 anos de membresia em uma igreja presbiteriana. Depois você precisa passar por 1 ano de avaliação para que a igreja e para que o conselho perceba se de fato existe esse chamado. Depois você precisa passar por 4 anos estudando em um seminário presbiteriano. Depois desses 4 anos, você que apresenta a sua exegese, depois que se apresenta a sua monografia, lá no caso do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, são 4 exegeses e uma monografia. Você precisa apresentar uma monografia e uma exegese no presbitério. Esse presbitério irá te licenciar. Essa licenciatura pode ser de 1, 2, se eu não me engano, até 3 anos. Não, acho que são 2 anos no máximo. E caso, então, haja uma avaliação, depois desses 2 anos você pode ser ordenado. Então vamos fazer as contas aqui rapidinho. 3 anos de membresia, mais 1 ano de avaliação, mais 4 anos de seminário, mais vou colocar 1 ano de licenciatura e mais 1 ano para ordenação. Então temos praticamente aí 9 anos de preparação para que uma pessoa se torne um pastor presbiteriano. Isso se dá por quê? Pelo cuidado da igreja presbiteriana em preservar que os seus ministros sejam muito bem capacitados e instruídos para que possam capacitar todos os membros das suas igrejas. Avançando, outro legado da IPB é o culto. Quando nós entendemos o momento de culto, nós entendemos que o culto é a expressão mais visível e central da vida coletiva da igreja. Calvino, ele acentuou os seguintes princípios para o culto. O culto, ele deve ter integridade bíblica e teológica, equilíbrio entre estrutura e forma, e essência, inteligibilidade, edificação, simplicidade, participação congregacional e flexibilidade. Ou seja, são todos elementos que são fundamentais para o culto.
Perceba que aqui a grande questão é que o culto não é somente ao sacerdote. No contexto do início da Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha cultos onde o padre ele pregava de costas à igreja, de frente para o altar, e pregava em latim. Lembre, o povo não falava latim. E quando ele lia as escrituras, o povo também não entendia o que ele estava lendo. Ou seja, era simplesmente um rito o qual as pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo. Quando nós entendemos a partir de uma visão reformada, o nosso culto ele tem que ser um culto inteligível, onde desde a pessoa mais intelectualmente avançada, como também a pessoa mais simples, as duas possam entender o que está sendo cantado, entender o que está sendo pregado, de modo que todos os atos desse culto possam seguir uma sequência lógica, de tal forma que todas as pessoas que estejam participando desse culto possam entender o que está acontecendo. Um dos movimentos também importantes da fé reformada em relação ao culto é trazer que o objetivo principal do culto é exaltar e glorificar a Deus e não agradar os participantes. O que acontecia também naquele contexto? Homens eram pagos para que ao pregar o evangelho enaltecessem homens poderosos que fizessem parte daquela comunidade. O objetivo do culto nunca será o homem, sempre será a glória de Deus. Então, quando nós entendemos que temos aqui na nossa igreja cadeiras estofadas, ares condicionados, temos uma iluminação boa, quando nós entendemos que temos toda uma estrutura, essa estrutura não é para você, querido. Essa estrutura é para a glória de Deus. É lógico que nós pensamos em cada um desses elementos para gerar aos nossos irmãos maior conforto. Mas caso nós não tivéssemos isso, se os nossos bancos fossem de madeira, nós estivéssemos aqui morrendo de calor e não tivéssemos nem um ventilador, o nosso culto seria para Deus da mesma maneira. Então, por isso, sempre nós precisamos valorizar o culto e não a forma, os elementos externos onde nós cultuamos ao nosso Senhor. A pregação do culto ela deve ser uma pregação autêntica, bíblica, doutrinária e prática, isso é, relacionada com a vida. Então, esses elementos são também designados por Calvino, que toda pregação ela precisa ser bíblica, doutrinária e prática. Ou seja, você é acostumado a ouvir os 3 pontos presbiterianos, não é verdade? Perceba que nesses 3 pontos você vê doutrina, você vê a base bíblica e você vê a aplicação, a prática. Ou seja, tudo está enraizado, todo o nosso culto está fundamentado no culto reformado, nessa origem histórica. O culto também ele deve refletir um saudável equilíbrio entre o intelecto e sentimento, mente e coração. O culto, queridos, ele não é somente para a nossa razão. É muito comum nos nossos dias, tendo em vista que nós temos um grande movimento pentecostal, neopentecostal, um movimento humanista entre a fé cristã, nós vemos muito apelo ao sentimento. A resposta para esse apelo ao sentimento não é somente o apelo à razão, mas nós encontrarmos esse equilíbrio. Sentimentos e razão são também para o nosso Senhor. E Deus usa dos nossos sentimentos e da nossa razão para que nós possamos o conhecer. É tão bom quando nós nos deleitamos da palavra do nosso Senhor, não é verdade? É tão bom quando nós estamos orando e as lágrimas começam a escorrer dos nossos olhos, porque nós podemos provar da presença do nosso Deus. Da mesma maneira, é tão bom quando um texto que durante muitos anos nós lemos e não entendemos, chega um momento da nossa vida que parece que nós temos um insight. E aquele texto que nunca fez sentido passa a fazer de uma maneira incrível. Ou seja, sentimento e razão. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Um exemplo maravilhoso que nós temos de um homem que sempre buscou uma pregação pautada na razão, mas sem excluir o sentimento, é Jonathan Edwards, um dos avivalistas dos Estados Unidos. Ele era teólogo e reformado. Terceiro lugar, queridos,
A vida comunitária, o legado da IPB, também tem como a vida comunitária algo que nós não podemos abolir desse legado da IPB. Os reformados creem firmemente no sacerdócio de todos os fiéis, ou seja, todos os crentes são iguais em sua dignidade e direitos. Não existe distinção entre clero e leigos. Então, qual que é a ideia aqui, queridos? Que não existe distinção entre pastor e membro. Não existe distinção entre presbítero e diácono. Não existe distinção entre nenhum de nós. A diferença é a função que nós ocupamos. Pastores têm essa missão de cumprir de maneira integral o estudo da palavra, oração, aconselhamento. Presbíteros têm funções também, diáconos também têm suas funções. Podemos até mais para frente conversar a respeito dessas funções. Mas a questão é que todos nós somos chamados a viver em comunhão. Não existe como você ser igreja fora do corpo. Quando um membro é amputado do corpo, esse membro normalmente é enterrado, porque nele não existe mais vida. Esse membro só tem corpo quando ele está, só tem vida quando ele está ligado no corpo. Ou seja, os reformados sempre trouxeram a importância de nós vivermos em comunhão. Por isso, para nós é tão difícil, nesses dias de pandemia, nós estarmos vivendo sozinhos. Como é desesperador você encontrar pessoas que você ama no mercado ou em qualquer outro lugar e você não poder abraçar, não é verdade? Principalmente os nossos irmãos em Cristo. É desesperador. Isso porque isso está dentro de nós. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunhão. Jesus Cristo nos ensina isso quando ao longo do seu ministério, antes de começar a pregar, antes de fazer qualquer coisa, logo depois de ter sido tentado por Satanás, ele começa a recrutar os seus discípulos. Os seus discípulos sempre estiveram com ele. Queridos, não há vida fora do corpo. Por isso, a vida comunitária ela é tão importante para todos nós. A tradição reformada também dá grande valor à participação do crente na comunidade mais ampla, a sociedade. E aqui uma coisa que nós precisamos entender e que essa é uma dos pilares da reforma. A fé cristã, ela não serve simplesmente para ser vivida dentro da igreja, mas em todos os âmbitos da nossa existência. Nós glorificamos a Deus a partir de todas as atividades das nossas vidas. Nós não servimos a Deus somente quando fazemos isso dentro da igreja, mas nós servimos a Deus quando nós fazemos o que fazemos aonde quer que estivermos. Todas as nossas funções profissionais são para a glória de Deus. Não há como nós tirarmos isso da nossa vida. Quando nós servimos ao nosso Deus, nós servimos em tudo o que fazemos. Aqui na igreja, que estão nos ajudando aqui na estrutura para essa live, nós temos aqui o Marrom, nosso querido irmão que fez as fotos do meu casamento. As fotos do meu casamento, como as fotos todas que ele realiza, são para quê? Para a glória do nosso Senhor. Gustavo Guinato está aqui conosco também. As artes que ele produz são para a glória do nosso Senhor Deus. O Ricardinho está aqui nos ajudando também, estudante. A maneira como ele estuda é para a glória do nosso Senhor. O Mateus está se formando em engenharia mecânica. Temos aqui também o Renanzinho. Tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Senhor. Queridos, qual é a função que você ocupa na comunidade mais ampla, na sociedade? Entenda, tudo o que você faz, tudo, a maneira como você trata seus funcionários ou seu chefe, a maneira como você tem as suas relações interpessoais, tudo isso é para a glória de Deus. Nós vivemos de uma maneira integral. Calvino entendeu que a política de Genebra deveria ser transformada a partir do quê? Do Evangelho de Jesus. Ele entendeu que o cuidado social daquelas pessoas que eram carentes deveriam passar também pelo Evangelho.
Genebra, durante muito tempo, recebeu inúmeros refugiados, diferentemente de grandes civilizações daquele contexto, porque Calvino entendia que os refugiados, os estrangeiros, também mereciam o evangelho. Um desses refugiados foi John Knox. John Knox, que foi aluno de Calvino e que depois foi um daqueles que trouxeram a igreja presbiteriana, difundiu para a Escócia e que nos alcançou aqui hoje. Então veja a importância disso, você viver uma vida integral. Avançando já para o nosso fim, queridos, 5 minutinhos. Nós entendemos também o legado da IPB quando falamos em missão. A missão, ela não é somente para missionários, mas é para todos nós. E essa missão não é exclusiva àquelas pessoas que são levadas a um outro contexto, mas é uma missão para todos nós. Muitas pessoas dizem que calvinistas não evangelizam, que calvinistas não cumprem missões. Isso é um equívoco. Nós temos grandes missionários, grandes evangelistas que passaram por esse mundo. Por exemplo, George Whitefield, Charles Spurgeon, homens calvinistas que cumpriram a missão de Deus, que evangelizaram mais do que qualquer um de nós, conhecidos. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, conhecido por ter sido tão fundamental para grandes avivamentos no nosso mundo, sem falar de John Patton, sem falar de Mary Slessor, sem falar de Samuel Zwemer, homens de Deus que eram calvinistas e que evangelizaram grandes civilizações. Para terminar, queridos, falar sobre esse legado da ética presbiteriana. Quando nós entendemos o legado da reforma, o legado da igreja presbiteriana, nós percebemos o respeito aos valores. O cristão é chamado para uma vida de santidade e integridade na sua relação com Deus, com a igreja e com a sociedade, naquilo que ele é e naquilo que ele faz. É muito interessante nós observarmos como é importante a ética cristã nas nossas vidas e como nós presbiterianos precisamos ser conhecidos pela nossa ética, não somente dentro da igreja, mas em todas as nossas relações. Eu gosto muito de frisar isso, queridos, mas na igreja presbiteriana, pastor não é aquele que dirige o dinheiro, o pastor não toca no dinheiro. O pastor é aquele que faz parte do conselho. O conselho é aquele que dirige, então, a igreja. Dentro desse conselho existe um tesoureiro. Esse é aquele que ajuda nessa administração daquilo que entra, daquilo que sai. Mas na igreja presbiteriana, nós não vemos pastores multimilionários com fazendas de 60 milhões de reais. Nós vemos então esse cuidado em preservar essa ética reformada. Tudo que nós temos é do nosso Senhor Jesus Cristo. A administração que nós temos daquilo que nós possuímos é do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos despenseiros daquilo que Deus nos dá. Então tudo que nós temos é do nosso Senhor Deus. Que possamos sempre nos lembrar disso. Por isso, nós precisamos ter a nossa ética moral, social, sempre elevada, porque nós somos pessoas separadas, pessoas santas e que vivem de maneira integral. Nós precisamos ser conhecidos pela nossa justiça, honestidade, transparência na vida política, econômica e social do país. Então, por isso, nós precisamos entender que Deus levanta homens e mulheres para abençoar a nossa nação. E como Ele faz isso? Levantando um homem de Deus para que seja eleito vereador, um homem de Deus para que seja eleito deputado, um homem de Deus para que seja eleito prefeito, presidente, governador. Essa precisa ser a nossa oração e que nós possamos orar. Que esses homens sejam homens de Deus naquilo que eles forem fazer. E como que nós, que não possuímos cargos políticos, podemos fazer isso? Sendo éticos em tudo aquilo que nós fazemos. Mas lembre-se, essa ética é uma ética cristã, não é uma ética filosófica, uma ética voltada aos padrões deste século. É uma ética voltada no padrão daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo
instituiu a nós. Queridos, essa é a nossa aula. Esse é o legado da Igreja Presbiteriana para nós hoje, que nós possamos sempre entender o valor da doutrina, o valor do culto, da vida comunitária, da missão e da ética.